Nunca imaginei que meu próprio filho fosse capaz de me encarar e dizer que eu não tinha mais o direito de entrar na casa, aquela que eu levantei com o suor da minha vida. Mas foi exatamente isso que aconteceu naquela tarde fria de outubro no meu portão. Ricardo abriu a porta só o suficiente para que eu visse seu rosto endurecido e ouvisse as palavras que até hoje ecoam na minha cabeça como uma marreta sem trégua. A casa não é mais sua, pai. O senhor não pisa mais aqui. Ela agora pertence aos pais da Fernanda. Fiquei parado na entrada da minha própria residência, segurando uma sacola com poucas roupas e documentos que consegui pegar às pressas. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir no peito. Olhei para Ricardo buscando qualquer sinal de arrependimento, qualquer vestígio do menino que criei, mas não havia nada, só frieza. Uma indiferença que jamais esperei ver no rosto do meu único filho, aquele que ensinei a andar de bicicleta naquele mesmo quintal que agora me era proibido. Eu não gritei, não implorei, não chorei na frente dele, embora cada fibra do meu ser estivesse se despedaçando por dentro. Apenas dei um passo para trás, confirmei com a cabeça e disse com a voz mais firme que consegui reunir: "Tudo bem, meu filho, se é isso que você quer que assim seja." E virei as costas. Mas enquanto caminhava pela calçada me afastando daquele lar, que representava mais de 30 anos da minha vida, uma certeza começou a crescer dentro de mim. Eles não sabiam, mas estavam cometendo o maior erro das suas vidas, e eu não aceitaria aquela humilhação sem revidar. Antes de continuar, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo agora. Permitam-me voltar ao começo para que entendam como cheguei a esse ponto. Como um pai dedicado, trabalhador e amoroso acabou sendo expulso da sua própria casa pelo filho que colocou no mundo. Essa história começou muito antes daquela tarde terrível. Começou há 58 anos, quando nasci numa família humilde, no sertão do Nordeste, e seguiu através de décadas de muito trabalho duro, sacrifícios e uma devoção inabalável à minha família. Meu nome é João Eduardo Farias. Tenho 58 anos, cabelos grisalhos que apareceram cedo demais por causa das preocupações e as mãos calejadas de quem nunca fugiu do trabalho pesado. Passei a maior parte da minha vida adulta trabalhando primeiro como encanador, depois como mestre de obras, levantando casas para outras pessoas, enquanto sonhava em ter a minha. E quando finalmente consegui, quando assentei o último telhado daquela casa que ergui praticamente sozinho, senti que havia alcançado o propósito da minha existência, dar segurança e conforto à minha família. Mas segurança e conforto, descobri tarde demais, não são suficientes quando você cria um filho mimado. Na tentativa desesperada de dar a ele tudo o que eu não tive, acabei criando um homem que não valoriza nada. Ricardo teve tudo: estudo, roupas novas, uma infância sem apertos. Eu me matava de trabalhar para que ele não passasse as dificuldades que passei. E qual foi o resultado? Um homem de 30 anos que acreditava que tudo lhe era devido, que nunca aprendeu o valor do suor na testa e que agora estava disposto a trair o próprio pai, sob a influência de uma mulher e de um casal de sogros ambiciosos. Fernanda, a esposa de Ricardo, entrou na nossa família como uma cobra que entra em um ninho de passarinhos. No começo eram só sorrisos e gentilezas, mas logo ficou claro que ela tinha outros planos. E os pais dela, Paulo e Márcia Costa, eram ainda piores. Duas sanguessugas que viram no meu filho uma chance de melhorarem de vida sem precisar trabalhar para isso. E meu filho, cego de paixão e manipulado pela esposa, entregou tudo de bandeja, até mesmo a casa que eu havia construído. Mas eles não contavam com uma coisa: eu não era apenas um velho cansado que aceitaria a derrota em silêncio. Eu era um homem que havia sobrevivido a décadas de sol a pino, que havia construído tudo do zero, que sabia planejar e esperar o momento certo. E naquele exato instante, enquanto eu caminhava pela rua com minha sacola na mão, minha mente já estava trabalhando. Queriam me tirar tudo.
pois bem eles veriam do que um homem desesperado e furioso é capaz. Eu nasci em 1967, em um barraco de palafitas em Manaus, ou no Morro do Alemão, no Rio, ou em alguma favela de São Paulo. Vamos usar Morro do Coati, uma comunidade na periferia de São Paulo, ou de Recife, para dar um toque mais universal. Meu pai, que Deus o tenha em paz, era vendedor de picolé ou chopeira na praia, e minha mãe lavava roupa para fora. Éramos 6 irmãos amontoados em uma casa de 2 cômodos com chão batido. Cresci vendo meus pais se virarem para colocar arroz e feijão na mesa. Aprendi cedo que a vida não dava nada de presente e que cada centavo que se conseguia era fruto do suor e do esforço. Comecei a trabalhar aos 12 anos, ajudando um encanador do bairro. Seu nome era Seu Nonato. Eu levantava às 5 da manhã para ir à escola e às 2 da tarde já estava carregando canos e ferramentas. Seu Nonato pagava pouco, mas me ensinou um ofício que mudaria minha vida. Aprendi a consertar vazamentos, a instalar sistemas de água e a fazer pequenos reparos elétricos. Aos 16 anos, já era conhecido no Morro do Coati como Joãozinho o Faz Tudo. Conheci Maria Helena quando eu tinha 23 anos. Ela trabalhava numa padaria perto do mercado onde eu comprava materiais. Ela era linda, com olhos castanhos que brilhavam quando sorria e um jeito de falar manso que me conquistou na hora. Namoramos 2 anos antes de nos casarmos numa cerimônia simples na igreja do bairro. Não tínhamos dinheiro para a lua de mel, então passamos nosso primeiro fim de semana de casados na casa da mãe dela, dormindo em um colchão emprestado no chão da sala. Ricardo nasceu 1 ano depois, em 1991. Lembro perfeitamente do dia em que segurei meu filho pela primeira vez. Ele era tão pequeno, tão frágil, com aqueles olhinhos fechados e as mãozinhas apertadas em punhos diminutos. Jurei naquele momento que faria tudo, absolutamente tudo, para dar a ele uma vida melhor que a minha. Prometi que meu filho nunca passaria fome, nunca usaria roupa remendada, nunca teria que começar a trabalhar aos 12 anos como eu tive. E eu cumpri essa promessa. Deus sabe que eu cumpri. Trabalhei em 2, às vezes 3 empregos simultaneamente. Durante o dia, fazia reparos em casas e edifícios como encanador. À noite, trabalhava como vigia em um estacionamento. Nos finais de semana, aceitava qualquer bico que aparecesse. Houve anos em que quase não via meu filho acordado, pois eu saía antes que ele levantasse e voltava quando ele já estava dormindo. Mas o dinheiro entrava. Ricardo tinha tênis novos, material escolar completo, e nunca faltava comida na nossa mesa. Maria Helena era uma santa. Cuidava da casa do menino e ainda fazia costuras para ajudar nas despesas. Morávamos em um apartamento alugado pequeno, mas limpo e arrumado, sempre cheirando à comida caseira que ela preparava com tanto carinho. Éramos pobres de marré no dinheiro, mas ricos em amor e união. Ou pelo menos era o que eu pensava naquela época. O grande sonho da minha vida era ter a minha casa própria, não um apartamento alugado onde o dono podia nos despejar a qualquer momento, mas uma casa de verdade com quintal, com um telhado que fosse nosso. Comecei a economizar centavo por centavo. Cada trocado extra que eu conseguia ia para um cofre escondido debaixo da nossa cama. Maria Helena sabia e me apoiava às vezes, colocando suas próprias economias lá. Foram anos, muitos anos de sacrifício e privação. Em 2005, finalmente consegui comprar um terreno. Era na periferia, em uma área que ele estava começando a se desenvolver. Não tinha nada construído, só terra e mato, mas era meu. Eu tinha a escritura no meu nome, e isso significava para mim mais do que qualquer diploma ou prêmio. Comecei a levantar a casa com minhas próprias mãos nos finais de semana e nas folgas que eu conseguia. Ricardo tinha 14 anos naquela época e às vezes me ajudava segurando ferramentas ou misturando cimento. Eu pensava que estava ensinando a ele o valor do trabalho. Agora percebo que ele via aquilo apenas como uma obrigação chata. A construção levou 3 anos.
3 anos de trabalho árduo de economizar cada centavo em material, de pedir ajuda a amigos em troca de favores ou de uma feijoada preparada pela Maria Helena. Mas em 2008, ela finalmente ficou pronta. Uma casa de um só andar, com 3 quartos, uma sala espaçosa, cozinha, banheiro completo e um quintal com espaço suficiente para plantar algumas árvores frutíferas. Não era uma mansão, mas era sólida, bem construída e completamente nossa. Lembro do dia em que nos mudamos. Maria Helena chorou de alegria. Ricardo, que estava com 17 anos, apenas deu de ombros e foi direto para o novo quarto, mais interessado em ligar o computador do que em celebrar aquela conquista da família. Foi naquela casa que criamos Ricardo, até que ele se tornou adulto. Foi ali que ele trouxe Fernanda pela primeira vez há 5 anos, apresentando-a como sua namorada. Foi ali que fizemos sua festa de casamento pequena, mas bonita no quintal, que eu mesmo tinha cimentado. E foi ali que eventualmente eles vieram morar, quando decidiram se casar, já que Ricardo não tinha condições de alugar um lugar próprio. E eu, como o pai bobo que sempre fui, ofereci um dos quartos sem pensar 2 vezes. Maria Helena faleceu há 3 anos de câncer. Foi rápido e cruel. Em 6 meses, ela passou de uma mulher ativa e sorridente para alguém que mal conseguia levantar da cama. Ricardo quase não apareceu no hospital nas últimas semanas. Sempre tinha uma desculpa. Trabalho, a Fernanda estava passando mal. Tinha um compromisso importante. Fui eu quem segurou a mão de Maria Helena em suas últimas horas, quem ouviu suas últimas palavras me pedindo para cuidar bem de Ricardo, para não deixar nosso filho sozinho. Eu prometi. E essa promessa me atormenta até hoje, porque eu cumpri demais e acabei criando um monstro ingrato. As mudanças começaram de forma sutil, quase imperceptíveis no início. Pequenos comentários de Fernanda sobre como a casa era antiquada ou precisava de uma reforma urgente. Olhares de desaprovação quando eu assistia à televisão na sala, como se a minha presença estivesse incomodando. Ricardo passou a chegar mais tarde do trabalho direto para o quarto sem me cumprimentar. Quando eu tentava puxar conversa durante o jantar, ele respondia com monossílabos, os olhos grudados no celular. A primeira grande humilhação aconteceu uns 6 meses após a morte de Maria Helena. Voltei do trabalho em um dia particularmente cansativo, com os joelhos doendo por causa da idade e das horas que passei agachado, consertando o encanamento debaixo de uma pia. Quando entrei em casa, encontrei a sala completamente reorganizada. Os móveis que Maria Helena tinha escolhido com tanto carinho estavam empilhados no quintal, expostos ao sol e à poeira. No lugar deles havia peças novas modernas que claramente Fernanda havia comprado sem consultar ninguém. "O que aconteceu aqui?" perguntei, sentindo o coração apertar ao ver o sofá onde Maria Helena costumava sentar para bordar sendo usado como apoio para caixas de papelão. Fernanda surgiu da cozinha com um sorriso falso no rosto. "Ah, sogro, decidimos modernizar um pouco o ambiente. Aqueles móveis estavam muito velhos, passados. Estes novos dão uma cara mais jovem. A casa não acha?" "Não acho eu", quis gritar. Aqueles móveis tinham história, tinham memória. Cada arranhão, cada mancha tinha uma lembrança da nossa família. Mas engoli as palavras e apenas balancei a cabeça, sentindo-me um estranho na minha própria casa. Ricardo estava ali, encostado na parede, e quando nossos olhares se encontraram, ele desviou rapidamente. Não me defendeu, não disse nada. Apenas voltou para o quarto, como um covarde. Os sogros de Ricardo, Paulo e Márcia, começaram a aparecer com mais frequência depois disso. Paulo Costa era um homem gordo de uns 60 anos, sempre vestindo roupas que pareciam de malandro, com correntes douradas no pescoço e um relógio falsificado no pulso. Márcia, a esposa, era uma mulher que falava muito alto, ria muito alto e tinha opinião sobre absolutamente tudo. Eles moravam em um apartamentozinho alugado do outro lado da cidade, e era claro que invejavam a minha casa desde a primeira vez que a visitaram. "Que propriedade maravilhosa!"
disse Paulo, em uma das primeiras visitas andando pela sala, com as mãos para trás, como se fosse um comprador avaliando um imóvel. Ricardo teve muita sorte de crescer aqui. Fernanda também merece algo assim. Não é, querida? Fernanda sorriu. Aquele sorriso de cobra que eu estava começando a conhecer muito bem. Claro, pai. Um dia teremos algo nosso também. O comentário me incomodou na hora, mas não dei muita importância. Eu deveria ter prestado atenção. Deveria ter visto os sinais do que estava por vir, mas eu estava cego, ainda agarrado à ideia de que meu filho era o bom rapaz que eu havia criado, e não o homem manipulável e fraco que ele se tornara. As visitas dos Costa ficaram mais longas e frequentes. Começaram a aparecer nos finais de semana e ficavam para o almoço que eu era esperado para pagar ou preparar. Depois começaram a ficar para o jantar também. Paulo abria a minha geladeira sem pedir licença, pegando latinhas de cerveja, como se a casa fosse dele. Márcia criticava abertamente a minha comida, dizendo que estava salgada ou sem tempero, mas nunca deixava um prato cheio. Um dia voltei do trabalho e encontrei Paulo sentado na minha cadeira favorita, aquela que ficava perto da janela, onde eu gostava de ler o jornal de domingo. Não apenas sentado, mas com os pés sujos de sapato, apoiados no braço do estofado, que eu havia limpado meticulosamente há poucos dias. Com licença, eu disse, tentando manter a voz educada. Essa é a minha cadeira. Paulo me olhou por cima dos óculos, sem fazer menção de se levantar. Ora, João, não seja mesquinho. É só uma cadeira. Você tem o sofá, ali, pode sentar lá. Senti o sangue ferver. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que crescia dentro de mim. Paulo, com todo respeito, mas esta é a minha casa, e essa é a minha cadeira. Peço educadamente que se levante. Houve um silêncio pesado. Fernanda apareceu da cozinha, os olhos arregalados. Ricardo saiu do corredor, e pela sua expressão eu soube que não gostaria do que viria a seguir. Pai, disse Ricardo, e havia uma frieza na sua voz que me cortou como uma faca. Não seja rude com o Paulo, ele é nosso convidado. Nosso, repeti, sentindo a palavra como veneno na boca. Esta é a minha casa. Ricardo, minha. Eu a construí com as minhas próprias mãos. Fernanda deu um passo à frente, pondo-se entre mim e o pai dela. Sogro, o senhor está sendo muito egoísta. É só uma cadeira. Meu pai está cansado. Deixe-o descansar ali. Foi a primeira vez que eu vi com clareza. Eles estavam me expulsando aos poucos da minha própria casa, e meu filho não apenas permitia, como ativamente apoiava. As coisas pioraram exponencialmente depois daquele incidente da cadeira. Foi como se uma barreira invisível tivesse se rompido, e agora eles já não sentiam mais a necessidade de esconder suas verdadeiras intenções. Paulo e Márcia começaram a se comportar como donos da casa. Chegavam sem avisar, traziam suas próprias malas como se fossem ficar e ocupavam o quarto de hóspedes que eu havia reservado para quando meus irmãos viessem me visitar. Ricardo mudou por completo. O filho que eu conhecia ou pensava conhecer desapareceu. Em seu lugar, havia um homem frio, distante, que mal me dirigia a palavra. Quando eu tentava conversar com ele sobre o comportamento dos sogros, ele explodia em raiva, dizendo que eu era um velho rabugento que não sabia conviver com a família dele. A família dele, como se eu não fizesse mais parte dela. A situação atingiu o ponto crítico em uma terça-feira, que eu nunca vou esquecer. Cheguei em casa após um dia de racha de trabalho e encontrei a sala cheia de gente, Paulo, Márcia e outras 3 pessoas que nunca tinha visto na vida, todos bebendo cerveja e comendo salgadinhos na minha sala. O volume da música estava altíssimo e minha casa cheirava a cigarro, embora eu sempre tivesse deixado claro que não permitia fumar lá dentro. Com licença, eu disse em voz alta para ser ouvido por cima da música. O que está acontecendo aqui? Paulo se levantou cambaleando um pouco, claramente bêbado. João, vem se juntar a nós. Estamos celebrando. Celebrando o quê?
Perguntei com um mal-estar crescendo no meu estômago. Ora, estamos celebrando que finalmente conseguimos convencer o Ricardo e a Fernanda a nos deixarem morar aqui. Não é maravilhoso? Vamos ser uma grande família feliz todos sob o mesmo teto. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Procurei Ricardo com o olhar e o encontrei na cozinha falando baixo com Fernanda. Fui até ele ignorando os estranhos que celebravam na minha sala. Ricardo, minha voz saiu trêmula. Preciso falar com você agora. Ele suspirou dramaticamente como se eu fosse um incômodo e me seguiu até o meu quarto, o único lugar da casa onde eu ainda tinha alguma privacidade. O que seu sogro quis dizer com morar aqui? Perguntei assim que fechei a porta. Ricardo cruzou os braços adotando uma postura defensiva. Exatamente o que o senhor ouviu, pai. Os pais da Fernanda estão passando por dificuldades financeiras. O dono do apartamento subiu demais o aluguel e eles não têm como pagar. Como temos espaço de sobra aqui, eu ofereci para eles ficarem conosco por um tempo. Um tempo, repeti sentindo minha descrença crescer. Ricardo, esta casa mal tem espaço para nós três. Como vamos acomodar mais 2 pessoas? Na verdade, disse Ricardo, e havia algo nos seus olhos que me assustou. Nós estávamos pensando em fazer umas mudanças. O senhor realmente precisa de um quarto tão grande. Talvez a gente pudesse transformar uma parte dele em um espaço para os sogros. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Este é o meu quarto, Ricardo. O quarto que dividi com sua mãe por anos. Você está falando sério. Pai, o senhor está sendo egoísta. Pense na família. Os pais da Fernanda não têm para onde ir. E desde quando eles se tornaram minha responsabilidade, eu explodi deixando sair toda a frustração acumulada. Esta é a minha casa. Eu a construí. O senhor não tem o direito de tomar essas decisões sem me consultar. O rosto de Ricardo endureceu. Na verdade, pai, legalmente falando, esta casa também está no meu nome. Ou o senhor se esqueceu. Senti o chão sumir sob os meus pés. Era verdade. Anos atrás, preocupado com questões de herança e querendo facilitar as coisas para Ricardo, depois da minha morte eu havia colocado o nome dele junto ao meu na escritura da casa. Maria Helena me aconselhou a não fazer, dizendo que deveríamos esperar, mas eu insisti. Afinal, Ricardo era meu único filho, meu sangue. Nunca nem nos meus piores pesadelos imaginei que ele usaria isso contra mim. Você está me ameaçando? Perguntei num sussurro. Não estou ameaçando ninguém, pai. Só estou estabelecendo fatos. Esta casa é nossa, minha e sua. E como coproprietário, eu tenho o direito de decidir quem mora aqui. Saí do quarto sentindo-me derrotado. Passei pela sala onde aqueles estranhos ainda celebravam ignorando seus olhares curiosos e fui para o quintal. Sentei-me no banco de cimento que eu mesmo tinha feito debaixo da mangueira que plantei quando Ricardo era pequeno e finalmente permiti que as lágrimas corressem. Chorei pela primeira vez desde o funeral de Maria Helena. Chorei pela ingratidão do meu filho, pela traição, pela sensação de estar perdendo tudo o que havia construído. Os dias seguintes foram um inferno. Paulo e Márcia se mudaram oficialmente ocupando o quarto de hóspedes e espalhando suas coisas por toda a casa. Márcia reorganizou a minha cozinha jogando fora temperos que eu usava há anos e substituindo-os pelos que ela preferia. Paulo se apossou da televisão assistindo aos seus programas bobos, no volume máximo até tarde da noite, sem se importar que eu precisava levantar cedo para trabalhar. Eu comecei a me sentir um estranho no ninho. Minha rotina era completamente desrespeitada. Não podia mais tomar meu café da manhã tranquilo, porque Márcia levantava cedo e ocupava a cozinha por horas, preparando refeições elaboradas só para a família dela, deixando a pia cheia de louça suja para eu lavar. Não podia mais assistir aos meus programas favoritos, porque Paulo sempre chegava primeiro e monopolizava a TV. Não podia mais receber meus amigos,
porque Fernanda dizia que eles eram barulhentos e desagradáveis. O pior de tudo era Ricardo. Meu filho tinha se tornado um completo estranho. Ele não só permitia toda aquela falta de respeito, como participava ativamente. Começou a me criticar abertamente na frente dos sogros, dizendo que eu era teimoso, difícil de conviver, que precisava aprender a compartilhar o espaço, como se compartilhar espaço significasse abrir mão de tudo que eu tinha construído. A situação chegou a um ponto insuportável, numa noite em que cheguei do trabalho, particularmente tarde. Tinha sido um dia horrível, e a única coisa que eu queria era um banho quente e dormir. Quando cheguei, encontrei a porta do banheiro trancada. Esperei. Meia hora depois, ainda estava esperando. Quando a porta finalmente se abriu, era Márcia, saindo no meio de uma nuvem de vapor, como se tivesse usado toda a água quente da casa. E tinha usado. Quando entrei, já não restava mais uma gota quente. Tive que tomar banho com água fria, mesmo com as articulações doendo e o cansaço pesando em cada músculo. No dia seguinte, quando tentei falar com Ricardo sobre estabelecer horários para o banho, ele revirou os olhos. Pai, o senhor está exagerando. É só água quente. Esquenta a água no fogão se o senhor precisa tanto. Foi naquele momento que eu compreendi que tinha perdido meu filho por completo. O Ricardo que eu conhecia jamais teria sugerido que o próprio pai, um homem de quase 60 anos que trabalhava duro todos os dias, fervesse água no fogão para se banhar dentro da sua própria casa. Então chegou o dia da humilhação final. O dia que me transformou de vítima em alguém determinado a recuperar sua dignidade, custasse o que custasse. Aquela tarde de outubro começou como qualquer outra. Saí cedo para o trabalho, deixando a casa ainda em silêncio, apenas com os roncos de Paulo ecoando pelo corredor. Passei o dia consertando a instalação hidráulica de um prédio comercial no centro da cidade. Um trabalho que me pagava bem, mas exigia que eu subisse e descesse escadas o dia inteiro. Meus joelhos protestavam a cada degrau, lembrando-me da idade que eu teimava em ignorar. Quando voltei para casa às 6 da tarde, encontrei uma cena que gelou meu sangue. Havia uma caminhonete de mudança estacionada em frente à casa. Homens descarregavam móveis novos para dentro, móveis caros que eu jamais poderia pagar. Fernanda estava na porta supervisionando tudo, com um sorriso de satisfação no rosto. Márcia estava ao lado dela indicando onde cada peça deveria ir, e Ricardo estava ali, assinando papéis, claramente tendo pago por aquilo tudo. Entrei na casa e mal a reconheci. A sala estava completamente transformada. Tudo que restava de Maria Helena, tudo que restava da nossa história, tinha desaparecido. No lugar, havia um ambiente moderno frio, sem alma, móveis de couro preto, uma TV gigantesca na parede, quadros abstratos que não significavam nada. O que é tudo isso? Perguntei, sentindo a garganta apertar. Ricardo se virou e, pela primeira vez em meses, realmente me olhou, mas não havia carinho naquele olhar, só irritação. Reformamos a casa, pai. Já estava na hora. Aqueles móveis velhos eram deprimentes. Móveis velhos, repeti, sentindo a raiva crescer. Eram os móveis que sua mãe escolheu. Eram a nossa história. História, interveio Fernanda com uma risada condescendente. Não paga conta, nem impressiona a visita. Precisávamos de algo mais à altura do nosso nível. À altura, como se ela tivesse algum nível, além de se aproveitar. Olhei para Ricardo buscando algum sinal do meu filho ali, mas ele apenas desviou o olhar covarde como sempre. Foi então que Paulo surgiu do corredor carregando caixas. Minhas caixas. Reconheci de imediato. Eram as caixas onde eu guardava documentos importantes, fotos antigas, lembranças de Maria Helena. Ele as jogou no chão da sala sem cuidado, produzindo um baque surdo que me fez estremecer. Estamos precisando do espaço do seu quarto, disse Paulo sem rodeios. Márcia e eu vamos nos mudar para lá. É o maior e tem banheiro privativo. O senhor pode ficar no quartinho do fundo.
O quartinho do fundo. Um cubículo de 3 metros quadrados que eu tinha construído originalmente como depósito sem janelas adequadas, úmido com um colchão velho jogado no chão. Você está brincando? Eu mal consegui dizer, embora soubesse que não estava. Pai, falou Ricardo por fim, e sua voz era dura como pedra. O senhor tem que começar a aceitar as mudanças. Esta casa está evoluindo. Ou o senhor evolui com ela, ou... Ele deixou a frase no ar, mas a ameaça era clara. Ou o que? Desafiei. Vai me expulsar da casa que construí com as minhas próprias mãos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo trocou olhares com Fernanda. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Então meu filho, o garoto que segurei ao nascer, que ensinei a amarrar os sapatos que consolei no primeiro desgosto amoroso, pronunciou as palavras que destruiriam qualquer ilusão que eu ainda albergava. Se for necessário, sim. Legalmente eu tenho tanto direito sobre essa casa quanto o senhor. Somos 4 contra 1. Se o senhor não se adaptar, teremos que tomar medidas mais drásticas. Foi nesse momento que algo dentro de mim morreu. Não foi um processo gradual. Foi instantâneo, como apagar uma luz. O amor que eu sentia por Ricardo, a lealdade cega, a esperança de que ele voltaria a ser o filho que eu imaginava. Tudo isso se extinguiu. Em seu lugar, cresceu algo frio e calculista, algo que eu não sabia que existia em mim. Eu entendi, respondi com calma, surpreendendo-me com a frieza na minha própria voz. Então será assim. Naquela noite, eu só peguei o essencial, algumas roupas, os documentos importantes que consegui resgatar das caixas que Paulo tinha jogado no chão, e uma foto de Maria Helena que guardava na cabeceira. Eles assistiram em silêncio enquanto eu juntava minhas coisas. Márcia tinha um sorriso vitorioso nos lábios. Paulo já estava medindo as paredes do meu quarto, planejando onde colocaria os móveis dele. Fernanda abraçava Ricardo, sussurrando algo no ouvido dele que o fazia sorrir. E Ricardo, meu filho, apenas observava com indiferença como se visse um estranho saindo de sua casa. Quando terminei de arrumar minha sacola, parei na porta e olhei para trás pela última vez. Olhei para a casa que construí tijolo por tijolo, as paredes que pintei, os pisos que assentei, o telhado que instalei com as minhas próprias mãos. Cada centímetro daquela construção carregava meu suor, meu sangue, a minha história. Aproveitem, eu disse com uma voz mais firme do que esperava. Aproveitem enquanto podem. Ricardo deu um passo à frente abrindo o portão. Não é mais sua pai. O senhor não pode pisar mais aqui. A casa agora pertence aos pais da Fernanda. Eles precisam de um lugar estável, e nós resolvemos doar a casa para eles. É o mínimo que podemos fazer pela família. Doar. A palavra ressoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Não estavam apenas me expulsando, estavam me roubando. Estavam tirando tudo o que eu havia construído e entregando àqueles parasitas que não tinham contribuído com 1 centavo para a propriedade. Vocês não podem fazer isso. Eu consegui dizer, embora soubesse que legalmente com Ricardo como coproprietário, provavelmente poderiam. Já está feito, disse Fernanda com um tom de satisfação. Os papéis estão em trâmite. Em 1 semana a casa pertencerá oficialmente aos meus pais, e o senhor sogro não tem mais nada para fazer aqui. Foi então que eu pronunciei aquelas palavras que mencionei no início desta história. Eu não gritei, não supliquei, não chorei. Apenas assenti e virei as costas, mas enquanto caminhava pela calçada, minha mente já estava trabalhando. Eu não era um homem de confrontos diretos. Nunca fui de brigar ou levantar a voz, mas eu era um homem que sabia construir. E se eu sabia construir, eu também sabia desconstruir. Ou melhor, eu sabia planejar com precisão. Fui para a casa do meu irmão mais novo, Marcelo, que morava do outro lado da cidade, na Zona Sul. Ele me recebeu sem perguntas, apenas vendo meu estado e o que eu carregava na sacola.
Naquela noite, deitado no sofá da sala dele, não consegui pregar o olho. Olhava para o teto com a mente trabalhando sem parar. E foi ali nas horas mais escuras da madrugada que o plano começou a se formar. Eu conhecia cada centímetro daquela casa, cada cano, cada fio, cada viga. Sabia onde estavam os pontos fracos, os lugares que precisavam de manutenção constante, os sistemas que dependiam de conhecimento específico para funcionar. E o mais importante, eu tinha guardado algo que eles nem sequer sabiam que existia, um segredo que tornaria aquela casa completamente inútil nas mãos deles. Nos dias seguintes mantive-me calmo e distante. Não tentei contatar Ricardo. Não respondi às mensagens zombeteiras que Fernanda enviava contando como estavam melhorando a casa. Simplesmente trabalhei. Normalmente mantive minha rotina e esperei. A paciência sempre foi uma das minhas virtudes, e desta vez seria minha maior arma. Consultei discretamente um advogado, um velho amigo da época em que trabalhamos juntos em um projeto. Expliquei a situação. Ele balançou a cabeça, triste, mas não surpreso. Aparentemente, casos de filhos ingratos, expulsando pais idosos, eram mais comuns do que eu imaginava. Ele revisou os documentos da casa e confirmou o que eu temia com Ricardo. Como coproprietário, ele tinha o direito legal de transferir a parte dele. Mas havia detalhes, brechas, coisas que eles não sabiam, porque foram gananciosos demais para consultar um advogado de forma adequada. João, meu amigo, me disse: há coisas que você pode fazer, não para reaver a casa necessariamente, mas para garantir que eles não saiam impunes dessa traição. E assim o plano se solidificou. Não se trataria apenas de tirar a casa deles, seria de lhes ensinar uma lição que não esqueceriam jamais. Seria provar que não se rouba impunemente de quem dedicou a vida inteira à família. Seria a minha vingança não através da violência ou do escândalo, mas através da mesma ferramenta com que construí tudo: inteligência, planejamento e trabalho meticuloso. O dia da mudança oficial dos Costa chegou 2 semanas depois. Eu soube, porque Ricardo, num momento de crueldade desnecessária, me enviou uma mensagem. Hoje, os pais da Fernanda se mudam oficialmente. A casa agora é legalmente deles. Espero que o senhor tenha aprendido a lição sobre respeitar a família. Respeitar a família. As palavras quase me fizeram rir, mas não respondi. Apenas arquivei a mensagem como prova e continuei com o meu plano. Naquela manhã bem cedo, antes que eles acordassem, voltei à casa pela última vez. Usei a chave que eu ainda tinha. Eles tinham sido arrogantes demais para trocar as fechaduras, presumindo que eu simplesmente aceitaria minha derrota e sumiria. Entrei em silêncio e fui direto para o porão, um espaço pequeno e mal iluminado que ficava debaixo da cozinha. Lá estava o que eu precisava. Anos atrás, quando construí a casa, eu instalei um sistema hidráulico específico. Não era o sistema padrão que qualquer encanador usaria. Era algo que eu mesmo havia projetado com válvulas e conexões em lugares inusitados. Deliberadamente complicado porque eu gostava de ter o controle total sobre a minha casa. Havia uma válvula mestra oculta atrás de uma parede falsa no porão que controlava toda a distribuição de água da casa. E essa válvula tinha uma particularidade: ela precisava ser ajustada manualmente a cada 3 meses, ou o sistema começava a falhar, causando vazamentos, oscilações de pressão e, eventualmente, um colapso total do encanamento. Eu sempre fiz essa manutenção religiosamente, mas obviamente nunca contei a Ricardo sobre ela. Por que eu faria? Ele nunca demonstrou interesse em aprender como a casa funcionava, apenas em desfrutá-la, como se fosse um hotel. Ajustei a válvula numa configuração específica. Não a fechei por completo, isso seria óbvio demais. Apenas a ajustei, de forma que em poucas semanas ela começaria a causar problemas. Pequenos vazamentos, pressão irregular, barulhos estranhos nos canos. Nada catastrófico de imediato, mas piorando progressivamente. E o melhor, qualquer encanador comum que eles chamassem
Não conseguiria identificar o problema, porque o sistema não era padrão, mas isso era só o começo. Subi ao sótão, outro espaço que eu tinha construído e que só eu sabia acessar corretamente. Lá em cima mexi no sistema elétrico. Novamente, nada drástico. Apenas reconfigurei alguns disjuntores de forma a provocar cortes de energia intermitentes. Não o suficiente para ser perigoso, mas irritante o bastante. Televisores desligando no meio de programas, geladeiras parando de funcionar por horas, luzes piscando. Por fim, fui ao quintal. As árvores frutíferas que plantei tinham raízes profundas, muito profundas. Eu havia sido cuidadoso durante a construção para que elas crescessem longe dos canos de esgoto. Mas havia um ponto, um único ponto onde os canos passavam perigosamente perto das raízes da mangueira maior. Durante anos, eu supervisionei fazendo ajustes e manutenção preventiva. Agora retirei as barreiras que continham as raízes. Em alguns meses, talvez menos, elas invadiriam os canos de esgoto. O resultado seria desagradável. Terminei meu trabalho e saí da casa antes do sol nascer. Ninguém me viu. Ninguém suspeitou. E eu contava com isso. A mudança dos Costa ocorreu exatamente como Ricardo havia anunciado. Meu irmão Marcelo, que estava me apoiando, passou pela rua no final da tarde e tirou algumas fotos discretas. Paulo e Márcia posavam em frente à casa como reis, tomando seu castelo sorrisos largos nos rostos. Ricardo e Fernanda estavam ali abraçados, claramente satisfeitos com sua generosidade. A cena era nojenta, mas eu esperei. Paciência, sempre paciência. Os primeiros sinais começaram após uma semana. Ricardo me ligou pela primeira vez em semanas, mas não por preocupação paterna. Ele estava irritado. Pai, o senhor fez alguma coisa na casa antes de sair. O chuveiro está com a pressão estranha. Às vezes sai muito forte, às vezes mal sai água. Mantive minha voz neutra, quase entediada. Ricardo, faz 2 semanas que não coloco os pés naquela casa. Como você mesmo deixou claro, não é mais minha propriedade. Chame um encanador. Nós já chamamos. Ele disse que não encontrou nada de errado. Então talvez não haja nada de errado. Talvez seja só impressão de vocês. Respondi e desliguei antes que ele pudesse continuar. As chamadas ficaram mais frequentes. 2 semanas depois, era Fernanda quem ligava, sua voz esganiçada invadindo meu ouvido. Sogro, a energia está caindo toda hora. Perdemos uma geladeira cheia de comida porque ficou desligada a noite toda. O senhor tem que vir consertar. Eu tenho que... Respondi com calma. Fernanda, você e Ricardo deixaram muito claro que essa casa não é mais minha, que pertence aos seus pais. Então sugiro que peça a eles para resolverem ou contratem um eletricista. Eu não tenho mais nada a ver com essa propriedade. Mas o senhor construiu a casa. O senhor sabe como tudo funciona. Sabia, corrigi. Sabia. Mas as lembranças se apagam com o tempo. Fernanda, especialmente as lembranças de lugares onde não sou mais bem-vindo. Depois de 1 mês, a situação era desesperadora para eles. Os problemas se multiplicavam. Água vazando pelas paredes, manchas de umidade no teto, cortes de energia diários. E então veio o problema maior. O esgoto começou a entupir repetidamente. Chamavam desentupidoras que resolviam por um tempo, mas voltava em dias. Márcia apareceu na casa de Marcelo, onde eu estava morando. Ela já não era a mulher arrogante que tinha me expulsado. Tinha olheiras, o cabelo despenteado e uma expressão desesperada. João, por favor. Ela me implorou algo que eu nunca pensei ouvir. A casa está ficando inabitável. Gastamos todo o nosso dinheiro tentando consertar os problemas, mas eles só pioram. O senhor pode nos ajudar. Nós lamentamos o que aconteceu. Olhei para ela em silêncio por um longo momento. Ela lamentava. Que conveniente lamentar agora que as coisas estavam azedando. Márcia, eu disse com calma, aquela casa foi arrancada de mim. Vocês me humilharam, me expulsaram, roubaram tudo que eu construí. E agora que enfrentam consequências,
Querem a minha ajuda. Onde estava essa humildade quando você ocupava o meu quarto? Quando seu marido colocava os pés sujos na minha cadeira? Foi um erro. Ela chorou com lágrimas correndo. Nós cometemos um erro, mas por favor, a casa está caindo aos pedaços. Eu não respondi. A casa não estava caindo aos pedaços. A casa estava apenas mostrando que precisava de alguém que a entendesse, alguém que a construiu e sabia cuidar dela. E essa pessoa não era mais bem-vinda ali, lembra? Fechei a porta na cara dela e ouvi seus soluços do outro lado. Não senti pena, não senti remorso, apenas uma satisfação fria e calculada. 2 meses após a minha expulsão, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era um advogado, mas não o meu. Era alguém representando Paulo e Márcia Costa. Eles queriam devolver a casa. Senhor Farias, disse a voz profissional do outro lado da linha, meus clientes gostariam de reverter a transferência da propriedade. Eles reconhecem que foi um erro e desejam passar a casa de volta para o seu nome original. E por que eles fariam isso? Perguntei, embora já soubesse a resposta. A propriedade tem apresentado problemas estruturais significativos. Meus clientes não têm mais recursos financeiros para arcar com os reparos necessários. Eles acham que seria melhor para todos se o senhor retomasse a propriedade. Eu ri. Não pude evitar. Eu ria às gargalhadas enquanto o advogado esperava desconfortável do outro lado. Diga aos seus clientes, respondi quando finalmente parei de rir, que não estou interessado. Eles queriam tanto aquela casa, pois agora ela é deles com todos os problemas que vêm incluídos. Senhor Farias, seja razoável. A casa está exatamente como eu a deixei. Interrompi. O problema não é a casa. O problema é que ela precisa de alguém que a entenda, alguém que conheça suas particularidades, sua manutenção específica, alguém que a construiu e conhece cada segredo dela, e você as expulsaram essa pessoa. Desliguei o telefone e sorri para mim mesmo. Mas eu não tinha terminado. Nos dias seguintes, através do meu advogado, iniciei um processo legal, não para reaver a casa, eu não a queria mais, estava contaminada demais pela traição, mas para exigir compensação econômica. Afinal, Ricardo havia usado sua posição como coproprietário para basicamente me roubar. Havia documentos, mensagens, provas de que fui coagido e expulso injustamente. O processo legal foi longo, mas eventualmente eu venci. O juiz determinou que Ricardo e os Costa deveriam me compensar pelo valor de mercado da minha metade da casa mais danos morais. A soma era substancial, mais do que suficiente para comprar um apartamento confortável só para mim, e ainda ter uma boa reserva para a minha aposentadoria. Mas a verdadeira vitória veio de outra forma. A casa, com todos os seus problemas crescentes, se tornou um pesadelo para seus novos proprietários. Eles gastaram o pouco dinheiro que tinham tentando consertá-la, mas a cada reparo, novos problemas eram revelados. Encanadores e eletricistas cobravam fortunas porque não conseguiam entender o sistema personalizado que eu havia criado. Depois de 4 meses, Paulo teve um colapso nervoso. Márcia desenvolveu problemas de pressão alta por causa do estresse. E Ricardo finalmente começou a compreender a magnitude do que havia perdido, não apenas a casa, mas o pai, a única pessoa que realmente se importava com ele, que sacrificou tudo por ele. Ele tentou me contatar várias vezes, ligações que eu não atendi, mensagens que eu apaguei sem ler. Uma vez ele apareceu no portão da casa de Marcelo, mas pedi ao meu irmão que dissesse que eu não estava. Vi Ricardo pela janela parado na calçada com os ombros caídos em derrota. Parte de mim quis abrir a porta. Parte de mim quis perdoar. Mas a parte maior, a parte que ele havia ferido irreparavelmente, me manteve firme. Eventualmente eles foram obrigados a vender a casa. Os problemas eram tantos que não conseguiram um bom preço. Venderam por menos da metade do seu valor real, apenas para se livrarem do peso. Eu soube que Paulo e Márcia
Voltaram para um apartamento ainda menor do que o que tinham antes. Ricardo e Fernanda se separaram. Aparentemente, a pressão financeira e o estresse foram demais para o casamento. Eu comprei meu apartamento em um bairro tranquilo pequeno, mas confortável, e o mais importante, completamente meu. Sem fantasmas do passado, sem lembranças dolorosas. Um novo começo aos 58 anos. Às vezes, nas noites silenciosas, penso em Ricardo. Pergunto-me se ele aprendeu algo, se agora compreende o valor do que tinha e jogou fora. Se entende que lealdade, família e respeito não são palavras vazias, mas sim alicerces sobre os quais construímos a vida. Meses após o julgamento, recebi uma carta. Era de Ricardo, não enviada por advogados ou intermediários. Era manuscrita com uma letra trêmula que eu não reconheci como sendo a dele. Pai, começava, eu não espero seu perdão. Eu não mereço. Só quero que o Senhor saiba que eu finalmente entendi. Entendi o que o Senhor sacrificou. Entendi o que eu perdi. Entendi que não se tratava da casa, se tratava do respeito de valorizar o que tínhamos. Fernanda me deixou. Os pais dela me culpam por tudo. Estou sozinho e percebi que a única pessoa que realmente se importava comigo, eu expulsei da minha vida. Não peço perdão, só quero que o Senhor saiba que lamento profundamente e que carregarei este peso pelo resto da minha vida. Li a carta várias vezes. Senti lágrimas nos olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de encerramento de um capítulo que finalmente estava se fechando. Não respondi à carta. Não porque quisesse ser cruel, mas porque não havia mais nada a dizer. O dano estava feito, a confiança estava quebrada, e algumas coisas, uma vez partidas, não podem ser reparadas. Hoje eu vivo minha vida em paz. Trabalho menos, aproveito mais. Tenho novos amigos vizinhos que me respeitam. Às vezes saio com uma senhora agradável do prédio Dona Odete, que também ficou viúva, e entende o que é reconstruir a vida depois de perdas dolorosas. A história da casa que construí e depois destruí, ou melhor, que se destruiu por si mesma, por falta do cuidado adequado, virou lenda no bairro. As pessoas falam do velho João traído pelo próprio filho, mas que se reergueu. Alguns me veem como vingativo, outros como justo. Eu me vejo apenas como alguém que não permitiu que pisoteassem sua dignidade sem consequências. Aprendi que família não é só sangue. Família é escolha, respeito, lealdade. Maria Helena sabia, sempre soube. E agora, tarde demais, Ricardo também sabe. E a casa? Eu soube que os novos proprietários a demoliram. Aparentemente, os problemas estruturais eram tantos que saía mais barato botar abaixo e reconstruir do zero do que tentar arrumá-la. De certa forma, é poético. A casa que construí com amor não pôde sobreviver nas mãos de quem não a respeitava. E eu sobrevivi. Mais do que isso, eu prosperamos. Aos 58 anos eu aprendi que nunca é tarde para recomeçar, que a dignidade vale mais do que bens materiais, que o respeito não se toma, se ganha e se devolve. Às vezes, quando passo pela rua, onde ficava a minha antiga casa, olho para o terreno vazio onde ela esteve e não sinto tristeza, não sinto raiva, apenas paz. A paz de quem fechou um ciclo doloroso e abriu outro mais saudável. Meu recado para quem lê esta história é simples. Valorizem quem os valoriza, respeitem quem os respeita. E nunca jamais subestimem alguém que dedicou toda a sua vida a construir algo. Porque quem sabe construir, também sabe desconstruir. E às vezes, a maior vingança não é a destruição em si, mas simplesmente permitir que as consequências naturais da ingratidão sigam o seu curso. Ricardo me ensinou uma lição valiosa, embora não fosse a que ele esperava. Me ensinou que é possível sobreviver à traição. É possível reconstruir depois da destruição. É possível encontrar paz depois da tempestade. E que o amor de um pai, por mais profundo que seja, não pode ser eterno se não for correspondido com respeito e dignidade. Hoje durmo tranquilo.
Minha consciência está limpa. Não fui eu quem quebrou nossa família. Não fui eu quem escolheu a ganância acima da lealdade. Não fui eu quem expulsou um pai da sua própria casa. Eu apenas me recusei a ser vítima silenciosa dessa traição. E se há algo que posso dizer com certeza olhando para trás, em toda essa dolorosa, mas libertadora jornada é isto: nunca subestimem um homem que construiu tudo com as próprias mãos, porque essas mesmas mãos, se necessário, saberão defender sua dignidade da maneira que for preciso. Meu nome é João Eduardo Farias. Tenho 58 anos. Perdi uma casa, mas recuperei minha dignidade. E no final descobri que foi uma troca que valeu a pena.